Nós estamos iniciando uma série de ministrações nesse mês de maio, que é sobre relacionamentos saudáveis. A nossa ideia é conversar com você ao longo de todo esse mês sobre relacionamentos. Nós somos seres relacionais, nós nascemos com necessidades emocionais. Uma delas, e talvez a principal, é de nós darmos e recebermos amor. Nós temos essa necessidade de nos debruçar sobre alguém e de ter alguém que se debruce sobre nós. Eu, quando me converti, ansiava em conhecer a Deus, queria de tudo conhecer o máximo que eu podia do Senhor, e comecei a buscá-lo, e comecei a ler biografias, e comecei a estudar sobre os homens de Deus. Eu queria conhecer a Deus, eu queria ser íntimo de Deus, e continuo desejando, né? Mas era um anseio do meu coração. Eu achava que na minha busca, o dia que eu encontrasse Deus nessa dimensão, eu seria um ser completo, porque o meu espírito seria cheio de Deus e eu me sentiria completo. Estudando sobre os homens de Deus, eu vi que Adão era esse cara, que tinha esse tipo de relacionamento com Deus. Afinal, ele todos os dias, por volta da viração do dia, 6 da tarde, ele sentava com Deus e conversava com Deus face a face. Ele tinha uma intimidade preciosa com Deus. E eu pensava, cara, o dia que eu tiver isso, assim como Adão, eu serei um ser completo. Só que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que Adão estava só. E aí eu fico pensando, como pode um homem que tem um relacionamento como Adão tinha com Deus se sentir só? Por uma razão simples: com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus, mas com a nossa alma, nós nos relacionamos com o outro. Deus, Ele nos deu um relacionamento vertical e nos deu um relacionamento horizontal. Jesus resume isso em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus, relacionamento vertical, e amarás ao próximo como a ti mesmo, relacionamento horizontal. Para sermos seres completos, nós precisamos comunicar bem nessas duas vias. E portanto, enquanto seres relacionais, nós precisamos o contato com o outro e precisamos estabelecer essas relações de forma saudável. Eu sei que talvez é uma pretensão muito grande tentar abraçar todas as relações, seja marido e mulher, pais e filhos, amigos, colaboradores, chefes, vizinhos. Eu sei que talvez é muito difícil a gente conseguir tocar em todos esses aspectos, mas nós escolhemos 4 características de relacionamento saudável para nós lidarmos um em cada domingo. Então, neste domingo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o amor, como é viver em amor. Semana que vem, a Miriam vai estar ministrando para vocês sobre honra e como nós precisamos restaurar esse sentimento, esse princípio de honra. Afinal, honra é um princípio precioso. Ele foi abusado, ele foi, na verdade, deturpado em muito ambiente da igreja para usar controle, para extrair das pessoas o que elas tinham para dar. Mas existe um princípio precioso na honra. Afinal, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida na terra. Ou seja, a honra está atrelado à vida. Quando eu honro, eu tenho vida. E eu gostei demais, uns domingos atrás, o pastor Gilmar de manhã, ele ministrou e falou sobre honra. Ele disse: honrar quem vai te retornar é fácil. O quão precioso é nós darmos honra a quem não pode dar nada em troca para nós. Quando nós honramos alguém que não vai nos retornar nada. E aí nós começamos a restaurar o princípio de honra. A honra onde eu não tenho interesse, a honra onde eu simplesmente tenho um sentimento puro de honrar aquele que merece honra, e não necessariamente olhando numa estrutura hierárquica, mas sim olhando para o lado e honrando aquele que de fato merece honra. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre perdão, e talvez você diga assim: eu não aguento mais ouvir falar de perdão, a gente fala tanto de perdão na igreja, já ouvi 1252 pregações sobre perdão, e talvez seja verdade, mas ainda que nós tenhamos ouvido tantas pregações, nós enquanto igreja evangélica ainda temos dificuldade neste quesito. E sabe por que nós temos? Porque não é fácil. Perdoar não é fácil. Nós estendermos a mão de graça em favor do outro e rasgarmos o escrito de dívida daquele que nos deve, é um princípio da graça do Senhor, e nós vamos trabalhar um pouquinho com isso, ajudando você também a ficar livre de um bocado de fardos, um bocado de correntes que você tem carregado ao longo da sua vida, para que você tenha relacionamentos saudáveis. Afinal, isso nós vemos empresários e tudo, tem tomando decisões erradas, porque tem uma bagagem emocional muito forte. E por último, nós vamos estar trabalhando sobre responsabilidade e submissão, 2 palavras que talvez hoje choquem muitos quando a gente fala para os homens de responsabilidade, porque os homens hoje estão perdendo essa característica de serem responsáveis. Nós falamos isso no Pão com Banha. Hoje são
homens que têm o corpo de adultos, mas são crianças, que não assumem suas responsabilidades, que não abraçam a responsabilidade de serem de fato homens. E não estou me referindo aqui a serem machos no sentido da masculinidade, mas sim de assumirem responsabilidades. E nós vamos falar um pouquinho sobre submissão, e quando eu falo disso, as mulheres já ficam tudo assim, tipo, meu Deus do céu, faz sinal da cruz, né, de que eu não quero ouvir, não quero falar sobre esse negócio. Então, a gente vai tentar restaurar isso, resgatar um pouquinho desses sentimentos, porque são princípios bíblicos, são verdades bíblicas, e dentro do ambiente saudável, a gente pode extrair isso da melhor forma possível. Amém? Então, quero conversar com você hoje um pouquinho sobre amor. E o que é amor? Eu sou um cara que posso falar de amor, eu sou um cara extremamente romântico. Eu sou muito ogro, cara. Nossa, velho, pensa num bicho retardado para essas coisas. Eu avisei a Miriam quando a gente começou a namorar, eu digo, eu vou te avisar um negócio, não sou romântico. Eu tento, mas é um negócio muito distante, assim. Eu não gosto muito de filme, daí a Miriam chega, vamos olhar um filme, aí o que ela escolhe? Comédia romântica. Para mim não combina, ou é comédia, porque eu quero rir daí, ou é romântico, tem que ter um negócio. Então eu tenho uns problemas com isso. Mas quando se fala de amor, nós e eu começar nessa relação falando um pouquinho sobre marido e mulher, e aí depois a gente vai tentando destrinchar nos demais. Mas falando em relacionamento, tempos atrás, os casamentos eles eram arranjados. Então não tinha, teoricamente, amor envolvido, era interesse. Nós arranjávamos os casamentos de acordo com o que era interessante para mim. Ou seja, eu estava olhando uma série com a Bel, dos reis lá, que eu não sei, do rei e da rainha, que eu não sei o nome de, né? É o quê? Princess Charlotte. É isso aí, então, é isso aí. Não sei se alguém olha esse negócio aí, mas estou olhando isso aí. Aí, é coisa lá também. Também romântico nesse negócio aí, também, umas coisinhas. Mas estava olhando ali, e aí fala do rei antigo da Inglaterra, e dos casamentos arranjados que faziam, mas não era só na realeza que isso acontecia, porque os casamentos eram arranjados por interesse, ou seja, eu vou casar aqui para juntar um reino com o outro, para juntar uma família com a outra, para juntar posse com o outro. Então os casamentos arranjados, eles eram baseados em interesse, e eu ficava preso ao casamento, porque se eu abrisse mão do casamento, se perdia muita coisa, se perdia status, se perdia dinheiro, se perdiam posses, se perdiam muitas coisas. Então assim, era triste de ver aquele negócio, era triste de ver as relações construídas a partir disso, mas o índice de divórcio era bem baixinho. Divórcio sempre houve, né? Mas não se divorciava muito, né, cara? Porque, cara, eu ia perder muita coisa em me divorciar. Graças a Deus, hoje a gente não casa mais obrigado. Eu espero, pelo menos, que o pessoal não case mais obrigado, que ele possa fazer escolhas. E é impressionante que as pessoas escolhendo hoje, e têm a liberdade de fazer as escolhas que elas quiserem, de escolher qualquer pessoa que ela quiser, do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, da cor que ela quiser, ela pode escolher o que for. E aí então, abrindo todo esse leque de possibilidades, as pessoas buscando a sua alma gêmea, né, buscando completar aquilo que lhe falta, né, todo aquele romantismo que tem, né, nós tivemos um índice de divórcio lá em cima. E hoje o índice de divórcio ele está estratosférico. E a gente fica pensando, mas como pode, cara? Hoje que eu tenho a oportunidade de fazer escolhas, as pessoas fazem escolhas e escolhem errado, e aí tem que fazer escolhas de novo. E tem alguns que são muito ruins de fazer escolhas, você deu uma conta disso, né? Ou são especialistas em casamento, porque alguns estão casados já umas 5, 6 vezes, né? Esse cara entende de casamento, está 6 vezes casado. Né? Eu até acho que não deveria te falar de casamento, porque eu só estou casado uma vez, faz 27 anos, né? Eu acho que eu não entendo muito de casamento. Esses caras aí que devem de entender de casamento, né? Esse cara tem 6 experiências diferentes. Por que isso está acontecendo? Por que nós vemos essa deturpação da relação com o outro, e quando eu vou me relacionar com o outro, eu tenho dificuldades. E aí a gente diz assim, não, mas o nosso relacionamento ele tem que ser baseado no amor. Claro que tem que ser baseado no amor, mas que amor nós estamos falando? Que amor é esse que nós estamos falando? E esse amor do século 21, ele tem 2 problemas, ao meu ver. Talvez tenha mais, mas ele tem 2 problemas principais, que é o que eu quero trabalhar com você hoje à noite. De novo, poderíamos talvez falar de outras coisas, mas eu quero me concentrar em 2. O primeiro problema deste amor do século 21 é que ele é um amor egoísta. Ele é um amor que ele existe para mim. E tudo o que eu faço porque eu vou receber alguma coisa em troca. E a segunda coisa que esse amor revela, que é ruim, é que ele é um amor que tem dificuldades de estabelecer limites. Ele tem dificuldades de dizer não. Portanto, nós vemos pelo menos 2 frases que acontecem nos casamentos, ou nas relações, sejam de pais com filhos. A primeira delas é assim: eu fiz tudo o que eu podia, mas não foi recíproco.
Eu me doei, eu me dediquei na minha relação, eu me dediquei em prol do meu cônjuge. E a propósito, a palavra cônjuge, ela vem da palavra jugo, que quer caminhar junto, andar na mesma direção, para o mesmo lugar. Por isso que ele é o meu cônjuge. Nós estamos indo juntos a um lugar. Nós temos algo em comum que nos une, que nos liga. Quando nós olhamos daqui a 20 anos, nós nos vemos juntos. Nós temos sonhos que comungamos. Nós temos ideais que se cruzam. Não são duas pessoas que moram na mesma casa e que caminham em rumos distintos. E a pessoa diz assim: eu fiz tudo o que eu podia, mas não foi recíproco, eu não recebi do outro lado a mesma coisa. Isso revela uma grande verdade, que tudo o que você fez, você não fez para o outro, você fez para você mesmo. Tudo o que você fez para o outro, foi para que o outro reagisse como você gostaria que ele reagisse. Portanto, é um sentimento egocêntrico. Ele é um sentimento egoísta. Eu estou te dando, mas eu estou te dando esperando que tu mude, que tu reaja de forma diferente e comece a corresponder com a minha expectativa. Que tu faça algo que eu quero. Então eu te dou. Mas eu estou te dando, esperando, será que ele vai fazer o que eu quero com isso? E quando ele não faz, eu escolho outras coisas. Porque afinal, ele não está fazendo aquilo que eu quero. Nós vemos isso na relação também da dificuldade de dizer não. Quando a pessoa chega para o cônjuge ou os filhos aos pais, dizendo assim: tu não me ama, porque tu não está fazendo o que eu estou pedindo para você fazer. Então tu não me ama. Não, mas eu não vou fazer isso. Então tu não me ama, porque se tu me amasse, tu faria o que eu estou te pedindo. O amor do século 21, ele tem dificuldades com o egoísmo, com o egocentrismo, e tem dificuldades com limites. Eu assisti um videozinho, um memezinho de internet, eu até procurei ver se eu conseguia passar para vocês, eu não achei. Mas é uma criança que está indo embora de casa, e o pai começa a filmar, e ele filma e diz: onde é que tu vai? Eu vou embora. E por que tu vai embora? Porque tu não me ama mais. E por que eu não te amo mais? Porque tu tirou meu videogame. Digo: sim, mas eu só tirei teu videogame. Não é que eu não te amo, eu te amo, eu só tirei teu videogame. Para mim é a mesma coisa. Porque na compreensão dele, ele não pode dizer não. Ele não pode estabelecer um não. Porque na leitura dele, se tu me ama, tu vai fazer as minhas vontades. Tu vai fazer o que eu quero. Kant, Manuel Kant, filósofo alemão da modernidade, o expoente do iluminismo, ele diz o seguinte: você só será livre o dia que puder não fazer o que você quer. Você só será livre o dia que puder fazer o que você não quer fazer. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: parece contraditório quando a gente pensa assim: liberdade é eu fazer o que eu quero. Então não posso ser livre quando eu faço o que eu não quero. Eu só serei livre quando eu faço o que eu quero. E o que ele diz: quando você só faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos. E quando você é escravo, você não é livre. Quando você não consegue escolher outra coisa que não seja o seu ventre, a sua vontade, você não é livre, você é escravo. Na verdade, é o que Paulo já escreveu lá em Efésios, que antes de nós conhecermos a Jesus, nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos, mas Cristo veio e nos libertou de nós mesmos, dando-nos condições de dizer: isso eu quero e isso eu não quero. Paulo também fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu não sou dominado por nada, eu sou livre, e sendo livre eu consigo dizer: isso aqui eu gostaria que fosse diferente, mas eu tenho condições de abrir mão da minha vontade para ver um bem maior, um bem comum. Essa é a pessoa ser livre. Do contrário, ele fica preso. Eu lembro quando eu era pequeno, sei lá que BO que deu, eu não sei se vocês usavam dessa artimanha, eu sei que eu e o Robson usamos disso, não deu muito certo, que era ameaçar fugir de casa. Então quando dava alguma coisa, a gente dava uma ameaçada: eu vou fugir de casa. Eu lembro, eu fiz isso a primeira vez: vou fugir de casa. E minha mãe disse: não fuja, nós te amamos. E aí eu fiquei grandão. Eu disse: nossa, agora estou dominando, deixa para mim que agora aqui eu sou o rei dessa casa aqui, e é nós. E aí eu usei essa algumas vezes, até que eu acho que eles cansaram. E aí eu meti essa numa noite, aí eu vou embora. Era de noite, nós estávamos jantando, e aí eles disseram: então vai. Eu não esperava por essa resposta. Eu digo: e agora eu faço o quê? Eu digo: então eu vou.
Então vai. Então eu vou. Então vai. Aí eu levantei, olhando para eles assim como esperando. Eles não vão deixar. E eu fui caminhando e nada. Entrei no meu quarto, peguei uma sacola plástica, 3 cuecas, botei as 3 cuecas e vim passando, eles na cozinha sentado, e eu passando, devagar assim, olhando, tipo, tô indo embora então, hein? E aí disse, pode ir embora então. Vou embora. Cheguei, tinha uma porta da garagem, era uma porta de ferro, cheguei na porta assim para abrir, comecei para ver, tipo, ele está saindo mesmo, né? Ele não está ameaçando, ele está saindo mesmo. Ninguém veio atrás. Eu abri a porta, eu saí, passei pelo pátio, na expectativa de que alguém viesse correndo, nada aconteceu. Eu saí de casa, nada aconteceu. Me escondi atrás da mureta, tinha um muro, dessa altura assim, me escondi atrás do muro e eu fiquei, vão vir. Como é que eles vão perder essa belezura? Eles não vão querer perder esse rei, esse príncipe encantado, isso que trouxe alegria e felicidade para esse lar, como eles nunca tiveram na vida. Não, eles não vão me deixar assim, eles virão atrás de mim. Nada. Passaram-se 15 minutos, 20 minutos, de noite, eu do lado de fora de casa, uma sacola com 3 cuecas. Juntei minha sacola, voltei para casa, entrei em casa, os dois na mesa ainda. Eu olhei para eles e disse, hoje eu não vou. Mas, se continuarem com essa palhaçada aí, vou embora. Nunca mais usei essa artimanha, claro que não deu certo. Mas o que eles estavam querendo dizer é o seguinte, mano, tu precisa de limites. Tu não é o rei dessa casa, tu precisa de limites. Alguém tem que te colocar no teu prumo, tem que dizer, não, cara, não é assim, você precisa ouvir não. Só que nós temos dificuldades disso, temos dificuldades com o egoísmo e temos dificuldades de dizer não, ou de ouvir não. Na relação com o outro, nós somos egoístas. Porque, de novo, tudo que eu faço, eu tenho expectativa de que o outro venha corresponder com aquilo que eu estou fazendo. E aí Jesus nos ensina de forma preciosa o antídoto para essas duas coisas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6 é o sermão da montanha de Jesus, o que lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o compêndio completo. Mas Lucas ele traz mais resumido o sermão de Jesus, mas essa parte aqui, ela é mais estendida, ela tem mais conteúdo em relação a isso, e ele inicia a partir do verso 27, mas eu quero ler com você o 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. Essa frase de Jesus, se eu pego essa frase e eu tiro desse texto e eu leio ela aqui do lado, eu daria justificativa para todo esse amor egoísta. Faça para os outros o que é que eles vos façam. Ou seja, eu vou fazer para o outro na expectativa de que ele corresponda comigo. Afinal, eu estou fazendo para ele o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então toda a ação que eu faço é fazendo o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então eu estou fazendo, mas o meu olhar está no que ele vai fazer para mim. Então se eu ler esse texto dessa forma, isolado, naturalmente eu vou ter essa leitura, eu facilmente interpreto esse texto dessa forma, mas não é isso que Jesus está falando, pelo contrário. E olha o contexto que ele coloca esse texto, a partir do verso 27. Mas a vós que me ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica,
de qualquer que te pedir e ao que tomar o que é teu, não peças de volta, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. O contexto dessa frase é generosidade. O contexto dessa afirmação de Jesus é um coração generoso. É quando eu estendo a mão para o outro, sem ter a expectativa de que o outro corresponda comigo. Quando nós falamos, por exemplo, de vamos fazer uma DR, a gente fala, não, digo, as mulheres falam com a gente, né? Vamos fazer uma DR. Aí os homens ficam assim, ai meu Deus do céu, já chega a dar um negócio, né? E assim, na maioria das vezes, e é importante a gente ter, tá? Esse papo, ainda que a gente macho não gosta, mas é importante a gente sentar para conversar, porque na maioria das vezes é conversando que a gente se entende. Mas qual é o problema das DRs normalmente? É que eu vou para uma DR não para resolver o problema, eu vou para a DR para provar o meu ponto. Eu vou para uma discussão de relacionamento para provar para ela que eu estou correto, que eu estou certo. Portanto, eu sento ali tentando puxar para mim, tentando trazer isso para a minha realidade. Jesus aqui diz o seguinte, cara, eu quero que você estenda a mão sem esperar nada em troca. Eu quero que você ofereça a graça sem a expectativa de que ela venha corresponder contigo. Se o teu inimigo, tu tem que amar. Se o cara que te calunia, tu vai abençoar, tu vai orar por aquele que está virando as costas para ti. Essa é a tua expressão. Tá, e o que ele vai fazer? Não interessa o que ele vai fazer. O que interessa é o que tu vai fazer. E por que Jesus diz, faça para os outros o que você gostaria que fizesse? É que Ele está nos dando uma métrica, Ele está nos dando uma medida. Como é que eu lido com o meu inimigo? Eu não sei como é que eu lido com o meu inimigo. Como é que tu gostaria que ele lidasse contigo? Então tu tem uma métrica. Como é que eu lido com a pessoa que não gosta de mim? Como é que eu gostaria que as pessoas lidassem comigo? Essa é a métrica. Jesus te ensina uma métrica. Como é que eu lido com isso? Não é na expectativa de que ele venha corresponder contigo, é como tu vai lidar com ele. É como você vai lidar com a pessoa que está diante de ti, sem a expectativa de receber alguma coisa em troca. Anderson, mas você está dizendo então que eu vou ficar que nem um abobado, fazendo um monte de coisa e o outro lado não faz nada para mim? Eu não estou querendo dizer isso quando se refere, por exemplo, cara, eu estou ali, a esposa ou o marido, que seja, onde o cônjuge do outro lado, ele está em casa, trabalhando tudo, e o cara está lá traindo, saindo com um monte de mulher, ou com um monte de homem, sei lá, e vivendo uma vida totalmente dissoluta, e eu ali em casa. Não é disso que eu estou falando. Não é de abusos, onde existem abusos em casa, e eu vou me render a esses abusos, e vou ter que me submeter a todo esse tipo de abuso, seja ele físico, emocional, o que seja. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, dentro de um casal, onde dois, de uma certa forma, trabalham dentro de uma realidade, entre aspas, saudável, onde não existe esses excessos, e aí são pontos fora da curva, que está errado e que está ruim, e eu não estou lidando aqui com os pontos fora da curva, eu estou tentando trazer um panorama onde nós possamos trabalhar de forma geral o que normalmente acontece nos relacionamentos. Nesses relacionamentos, sim, você vai estender a mão de graça, e vai abençoá-lo. Porque o que normalmente nós vemos nos casais, e isso eu digo de gabinete, que nós temos 27 anos casados, e a gente já atende casal antes de casar, pelo menos uns 30 anos eu já trabalho com casais. O que nós vemos nos casamentos normalmente são mais ou menos assim, são duas pessoas sentadas nos seus tronos, eu estou sentado no meu trono, e o outro está sentado no trono dele, e eles ficam tentando chamar o outro para vir servi-lo nesse lado do trono, e o outro fica tentando chamá-lo para servi-lo aqui, e eles ficam degladiando os dois sentados nos seus tronos. Só que casamento não funciona no trono, o casamento funciona aqui no meio, quando os dois saem dos seus tronos e vêm conversar aqui no meio, quando os dois vêm servir um ao outro, quando os dois vêm estender a mão em favor do outro, sem a expectativa de receber alguma coisa em troca. Eu estou aqui porque eu te amo. Isso é um amor sacrificial. Este é um amor que estende a mão e que esse cara é livre. Por quê? Porque ele consegue deixar de ser escravo do seu prazer, do seu desejo. Ele conseguiu amadurecer, porque criança é isso, criança não consegue fazer isso, criança ela só pensa no seu umbigo, o mundo gira ao redor dela, ela aprende que tem que dividir quando vem o irmão, ela aprende que tem que dividir quando vai na escola, ela aprende que tem que dividir quando chega no outro, e ela vai crescendo e vai entendendo que ela não é o centro do universo. Até então, ela acha que ela é o centro do universo. Pois bem, tem um monte de adulto ainda que acha que é o centro do universo, e que o mundo gira ao redor dele, porque ele tem dificuldade de se relacionar com o outro. Olha que coisa infantil. Nós vemos às vezes casais que têm esse tipo de relacionamento assim. Essa é uma frase comum, o pessoal diz assim, né? Que o homem, ele dá amor para ter o sexo, e a mulher dá sexo para ter amor, né? Que acaba sendo uma troca, porque para a mulher é importante o carinho, o cuidado, o homem já se preocupa com outras coisas. Mas ele tem essa conexão. E aí isso, quando bem feito, quando bem estabelecido, quando de forma saudável estabelecido, sempre é bom para os dois aprendem, os dois crescem. Quando dá um estresse, o cara, talvez o homem que é o que detém o poder econômico, se porventura essa é a realidade da sua casa, ele começa então, tira o cartão,
ele começa a omitir o carinho, ele não está nem aí. E a mulher, por outro lado, que tem o poder de fazer a greve, ela diz: aqui tu só vai entrar, né, quando cumprir tal e tal coisa. Já, tempo para ti já era. Aqui, esse jardim tu não grameia mais. O que isso é? São dois infantis, num corpo de adulto, brigando que nem criança. Por que isso? Eu só te dou se tu me dá. Se tu não brincar do jeito que eu quero, eu não brinco mais. São dois adultos. Corpo de adulto, com uma mente de criança. Discutindo como criança. E eu sei o que eu estou falando, estou casado há 27 anos. A gente olha, eu e a Miriam, assim: mas é infantil essa nossa conversa? Eu digo: é. Nós estamos parecendo criança mesmo, discutindo uns troços imbecil. Quando nós crescemos, nós temos a capacidade de abrir mão de nós mesmos em favor do outro. Deus fez isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e quando Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho. A expressão de amor de Deus foi dar. Ah, Anderson, mas Ele deu para ter uns negócios de benefício. Por quê? Porque Ele deu. Ele deu para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu Jesus para ganhar a gente. Nossa, reizinho, tá te achando, mano. Te achou demais. Porque, meu irmão, Deus não precisava de você para ser Deus. Não é que Ele tinha uma falta. Digo, eu tenho uma falta de algo, eu não sei do que. É do ser humaninho. Eu vou criar o ser humaninho para eu poder me sentir completo. Mano, com você, sem você, Deus continua sendo Deus. Ele não precisa de você para nada mais. Ele não se sente sozinho. Ele não se sente menos amado. Não. Deus continua sendo exatamente igual, com você ou sem você. E mesmo assim, Ele escolheu a gente. E diz assim: vou querer aqueles lá, que são pecador, que só fazem caca, e eu vou querer morar com eles para o resto da vida. Eu acho que um anjo deve ter dito assim: hein? Por quê? Está tão bom aqui entre nós, tu vai trazer esses aí para cá? Vou, porque eu quero eles, quero estar com eles, quero amar eles, quero me debruçar sobre eles, quero que eles sejam amados por mim. Deus, Ele não tem nada que Ele receba de nós que Ele já não tenha, e ainda assim Ele veio ao nosso encontro e nos amou. Isso é um amor sacrificial, aonde eu te amo sem receber nada em troca, aonde eu estendo a mão para você sem que tu possa me dar nada. Nada que você faça pode me acrescentar mais, e eu escolhi te amar e quero ficar contigo para sempre. Quero morar contigo, quero derramar do meu amor, quero te abençoar, eu quero dar para ti o que você não tem, eu quero te dar a você expressões que você nunca vivenciou. Eu te quero. E Deus vem ao nosso encontro e faz isso com a gente. Amor de verdade, ele é um amor sacrificial, aonde eu abro mão da minha vida em favor do outro. E aí Jesus, ele continua e ele diz assim, no verso 32, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, que recompensa tem? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e perdoar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, pois com a medida que medirdes, vos medirão também. Jesus encerra essa parte falando o seguinte, que quando nós somos generosos, que quando nós estendemos a mão de graça, de generosidade em favor do outro, seja para o nosso filho, seja para a nossa esposa, seja para o nosso colega de trabalho, seja para o nosso chefe, seja para o nosso colaborador, seja para quem for, quando eu estendo a mão de graça, e a minha relação com ele é uma relação de amor não intencional, onde eu de fato estou fazendo porque é o certo a ser feito, porque isso é o que importa a se fazer, a Bíblia diz que o Senhor nos dá abundantemente,
Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, nós recebemos algo em troca. Nós recebemos algo da parte de Deus de forma abundante. Então, André, você está dizendo, tu está me garantindo que se eu for generoso, e quando eu me refiro a generosidade, não estou me referindo a finanças, estou me referindo a um coração generoso, de estender a mão de graça e dar amor sem esperar algo em troca. Se eu for generoso, está me garantindo que o meu casamento vai resolver? Mano, eu não estou garantindo nada. O que eu estou garantindo para você, o que a Bíblia garante, é que um coração generoso recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Como isso vai se manifestar na sua vida, eu não sei. Falando especificamente de finanças, para você entender o paralelo. Não estou falando de finanças, não é meu foco, mas para você entender o paralelo. Muitas pessoas chegam e dizem assim, você tem que dar, porque a Bíblia diz, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Esse texto não está falando disso, não está falando de dinheiro, mas eles usam o texto para falar disso. Se você dar, Deus vai te abençoar a 30, a 60 e a 100 por um. O cara pensa, 30, 60, rapaz, isso aí dá um bom investimento. E o cara dá, na expectativa de receber Jesus pelo menos 30 a mais. 30 por um já está valendo, se for 100, top, mas 30 por um já está valendo. Mano, quando você dá, na expectativa de receber algo em troca, você não está dando, você está comprando. Todas as vezes que você entrega algo, na expectativa de receber algo em troca, você não está dando, você está comprando. Ah, Anderson, mas é lei da semeadura, o que você planta, você colhe. É verdade, e eu sei disso, e eu procuro ser um coração generoso. Mas meu irmão, quem garante que Deus necessariamente tem que te responder em dinheiro? E se você plantar dinheiro e Deus decidir dar a você 30 vezes mais em saúde, e se Deus decidir dar 60 vezes mais em paz dentro da tua casa, se Deus decidir resolver te dar 100 vezes mais em relacionamentos saudáveis com pessoas, saúde para toda a família, que não tem dinheiro que pague, e nós estamos presos a determinadas coisas. O que eu estou dizendo é que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus olha todas as coisas. Nada do que você faz de forma generosa vai passar batido. Como Ele vai devolver isso para você, eu não sei. Uma coisa eu sei, que nada passa desapercebido da parte do Senhor. Quando nós, de forma madura, nas nossas relações, estendermos a mão e fazermos ao outro o que importa, esse é o certo a ser feito. Eu lembro, nós começamos um dia, há uns anos atrás, eu não lembro exatamente o período, mas chegou uma situação onde estávamos eu e a Miriam discutindo, no casamento, e nós discutimos aquele assunto desde o início do casamento. Nós estávamos casados, hoje estamos há 27, nós estávamos casados pelo menos há uns 19. E eu disse, Miriam, não dá, nós precisamos procurar a ajuda de um terceiro, porque nós estamos discutindo 19 anos a mesma coisa. Eu quero estar casado contigo pelo menos 50, e eu não quero passar 50 anos brigando pela mesma coisa. Então vamos procurar a ajuda de um terceiro. Na minha cabeça, o que eu tinha? Eu vou sentar com um terceiro, e ele vai dizer quem está certo e quem está errado. Nós vamos colocar a situação e ele vai dizer veredito. Né? Fulano está certo, fulano está errado. Sendo honesto com você, eu não fui para a relação, lá para aquela terapia que a gente fez, para tentar provar o meu ponto. Eu realmente queria saber quem estava certo e quem estava errado. Se eu tivesse errado, eu estaria humildemente reconhecendo o meu erro e tentando mudar, porque eu não queria ficar brigando sobre a mesma coisa. Claro que eu achava que eu estava certo, mas a ideia era tentar descobrir o que era nesse negócio todo. E aconteceram duas situações que para mim me chamaram a atenção. A primeira delas tem a ver justamente com o que eu estou falando agora com você, que quando nós buscamos amadurecer, nós tomamos decisões aonde, mesmo que seja diferente do que eu quero, é importante para o outro, e sendo importante para o outro, eu preciso agir dessa forma. Eu lembro que numa das conversas, a terapeuta começou a dar uma pressionada, e aí nós estávamos discutindo, e ela queria ver o circo pegar fogo, e aí ela disse assim, tá, mas diz para ela o que tu quer dizer. Eu digo, não, isso que eu quero dizer, eu não vou dizer, porque o que eu quero dizer vai feri-la, e vai machucá-la, que é o que está passando aqui, porque passam as coisas, né? Eu brinco sempre, nunca pensei em divórcio, mas homicídio, essas coisas tudo já passou pela cabeça, isso aí já passou, né? Tem uns amigos da antiga que disseram, cara, fica tranquilo, vai aparecer acidente, né? Não vai dar nada. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Então passam umas coisas muito malucas na cabeça da gente, assim, né? Passam uns troços que tu fica assim, meu Deus do céu. E eu disse, cara, não, eu não vou falar para ela isso, porque eu sei, se eu falar essa frase que está passando na minha cabeça, eu vou magoá-la. E eu não preciso magoá-la. Eu não preciso dizer desse jeito, eu posso dizer de outra forma. E eu lembro que ela ficou assim, tipo, cara,
Que legal. Importante conseguir olhar dessa forma. Mas a segunda coisa que para mim, me ajudou muito nesse período, que foram 3 meses que a gente fez, não foi descobrir quem estava certo e quem estava errado, porque ela não disse quem estava certo e quem estava errado. E esse não foi o ponto. O ponto foi que ao longo desses 3 meses, tentando descobrir qual que era o nosso problema, eu fui me conhecer. E eu fui descobrir que muito do que eu estava exigindo para ela era o óculos que eu tinha de mundo, era a minha cosmovisão, era a minha visão, a minha percepção de realidade de mundo. E não necessariamente a minha percepção tem que ser a percepção dela. E talvez a minha forma de ver mundo é a minha forma de ver mundo. E eu não vou ser igual a ela, e ela não vai ser igual a mim, e não precisa ser. Nós somos seres diferentes, nós somos pessoas distintas, que aprendem a caminhar e a amar, porque amor é uma ação, não é um sentimento. Amor é uma ação. Quando Paulo descreve amor, ele descreve em verbos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Ele começa a falar de expressões, não busca os seus próprios interesses, né? Não é egoísta, ele não é soberbo, não se ensoberbece. Quando Paulo descreve amor, ele está falando de ações que eu faço em relação ao outro, onde eu abro mão de mim mesmo, onde eu consigo ser livre, adulto, eu abro mão de mim mesmo, em favor do outro, para me relacionar com o outro. Por mais difícil que isso seja. E aí então, me conhecendo, eu comecei a ver, cara, é o meu óculos, é a minha percepção de mundo. E está tudo bem ela pensar diferente, está tudo bem ela ser diferente, e eu respeitar a individualidade dela, e ela respeitar a minha individualidade. Claro que tem coisas que às vezes choca pra caramba nas relações, e de novo, eu estou baseando muito no relacionamento marido e mulher, mas é a relação que você tiver com quem for, seja com o filho, seja com quem for. Tem vezes que às vezes, cara, bate de frente assim. E algumas pessoas dizem, né, não, cara, a gente se divorciou por quê? Porque era incompatibilidade de gênios. Deixa eu dizer um negócio para você, isso não existe. Não, existe sim, tu não conhece a minha casa. Não, mano, o que existe são 2 pessoas orgulhosas sentadas nos seus tronos e nenhuma delas está disposta a abrir mão da sua vontade para viver aqui no meio. Então a gente diz, é incompatibilidade, a gente não bateu o santo. Não, o santo nosso não bateu, cara, a gente, na verdade, se for para bater, é outra coisa que a gente vai, não dá, aí melhor. Não, cara, são 2 orgulhosos, sentados nos seus tronos, e ninguém vem aqui no meio para dizer assim, cara, vamos conversar. E o que eu falo na maioria das vezes que a gente conversa com casais, que tem as suas dificuldades, as suas limitações, o que a gente diz é o seguinte, cara, tem coisas que eu não vou conseguir te entregar, e eles dizem, cara, isso eu não consigo fazer, e o outro diz, não, mas isso eu também não consigo fazer, então beleza, nós precisamos resolver isso aqui. Eu não estou pedindo para você ser igual ao outro, eu não estou pedindo para você se transformar numa outra pessoa que você não é, afinal esse é você, e eu escolhi você, não foi arranjado, espero pelo menos, não foi arranjado, eu escolhi você, eu optei, te quero, bora, vamos casar, vamos morar junto, bora, isso aí mesmo, vamos lá, vamos acordar um do lado do outro a vida inteira agora, barrigudo, careca, desdentado, estamos ali, para a gente ficar ali, a gente vai ter que encontrar um denominador comum. O que eu falo com os casais? Nós falamos normalmente, cara, olha só, isso que tu está me pedindo eu não consigo entregar, eu consigo te entregar isso aqui eu consigo te dar. Aí o outro olha e diz assim, tá, mas se tu conseguir me entregar isso, eu já me sinto mais tranquilo. E tu consegue me entregar isso? Não, isso eu consigo te entregar. Tu não precisa mudar de vida, mas tu consegue pelo menos, se tu parar de fazer tal coisa, já me ajuda pra caramba. Tá, então isso eu consigo parar. Se eu parar disso, dá. Então tá, o que a gente fez? A gente encontrou um lugar aqui no meio. Porque eu aqui queria que ela deixasse eu fazer tudo que eu queria. Ela aqui queria fazer que eu fizesse outras coisas que ela queria. E não vai, cara, nós vamos ficar se degladiando. Então, cara, olha só, nós conseguimos fazer paz. Dá um tratado de paz aqui. E você se sente confortável entendendo que eu estou me esforçando, que não é natural meu, não é algo que é comum meu, mas eu sair da minha posição e fazer isso aqui, eu já estou me esticando pra caramba, mas é o máximo que eu consigo te entregar. Para ti tá bom assim? Não, se tu fizer isso, tá bom. Então tá bom. Então nós nos encontramos aqui e achamos um denominador comum. E quando eu vejo ele saindo da posição, ou quando eu vejo ela saindo da posição, e se esforçando para cumprir aquilo que a gente combinou, o que eu olho? E que fofo. Que amor. Por quê? Porque eu sei o quão difícil é para esse maluco estar fazendo o que ele está fazendo. Eu sei. E ele abriu mão daquilo para corresponder, pelo menos em parte, qual que é a minha expectativa. E aí então, eu abraço, eu acolho em amor esse que está do meu lado. Mano, viver família é um desafio, porque é um tesouro precioso.
E tesouro precioso não está tirado assim em qualquer lugar. Você tem que escavar, procurar, tem que garimpar, você tem que ir longe, que aí você encontra a pedra preciosa. Eu falo isso sempre também. Para mim, família é o maior presente de Deus depois da salvação. O maior presente que Deus nos deu é família. E aí tu diz, tu fala isso porque não conhece a minha. Então, temos que restaurar. Nós temos que restaurar isso. Nós precisamos construir algo diferente, porque existe um tesouro na relação. E nós precisamos construir isso dentro da nossa casa, seja no nosso casamento, seja nos nossos filhos. Talvez a nossa história de casa foi totalmente diferente, mas a história que eu vou construir vai ser diferente. Eu escolho uma história diferente na minha vida, eu escolho uma história diferente no meu casamento, não me interessa, na minha família, eu já tive 302 divórcios, não me interessa. Na minha casa eu vou escolher diferente, eu vou escolher seguir um padrão diferente, porque eu quero dos meus filhos algo diferente. Amor, ele não é egoísta. Eu não posso fazer para o outro na expectativa de que ele corresponda comigo. O amor tem que ser generoso. Eu faço porque eu amo, ponto. Se ele vai vir corresponder, essa é outra história. Eu estou dando, eu não estou comprando, eu estou dando. Segunda coisa que eu quero conversar com você, bem rapidinho, é na questão de limites, da gente conseguir estabelecer limites. Isso tem sido muito difícil hoje. Tem sido difícil da gente conseguir dizer não e ouvir não. Muitas das vezes na nossa relação com o outro, nós temos dificuldade que ele olhe para nós e diga assim, cara, não, isso eu não vou conseguir. Como eu falei no início, na introdução, na frase, se tu me ama, tu vai fazer o que eu estou te pedindo. Se tu não fizer isso, é porque tu não me ama. Eu digo, não, eu não vou fazer isso justamente porque eu te amo e acho que isso não é bom para você. E por não ser bom para você, eu não posso permitir que nós venhamos a seguir essa jornada. Portanto, não, nós não vamos nessa direção. Porque eu te amo. Eu brinco sempre com isso, talvez você já me ouviu eu contar essa história, mas que nem chocolate, cara. Chocolate é muito bom. Chocolate é maravilhoso. Mas se a gente come demais chocolate, dá problema na barriga. O Tim é esse cara, que se eu der 3 caixas de bombom, ele come as 3. Então, quando eles eram criança, eu dava, Tim, hoje é 2, amanhã é 2, amanhã é 2. Mas tu não ama o teu filho? Eu amo o meu filho. Por amar ao meu filho, eu digo para ele, tem que ter limites. Mas chocolate não é bom? É maravilhoso. Mas se não tiver limites, você não vai conseguir extrair o que o chocolate tem para te dar. Deus faz o mesmo com a gente. Ele diz que Ele disciplina a todo o que recebe por filho. Ou seja, Ele coloca limites para nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Então Deus diz assim, não, cara, isso não é bom para você. Por exemplo, sexo. Sexo é bom, mas Deus coloca limites. E por que Ele coloca limites? Porque senão também dá problema de barriga, de dinheiro, problema de dor de cabeça, dá bastante problema aí, né? Os bolsos tem problema, enfim. Mas Deus coloca limites para dizer assim, cara, se tu viver nesses limites, tu vai conseguir extrair o melhor dessa terra. Se tu conseguir entender que esses limites não são para te punir, mas para te guardar, isso vai te abençoar. Então nós que amamos, nós precisamos aprender a ouvir não e precisamos aprender a dizer não. Nós vemos hoje pais que têm dificuldade de dizer não aos seus filhos. Por quê? Primeiro, são reféns emocionais dos seus filhos. Eles dependem do amor dos seus filhos, então o filho tem que gostar de mim, se ele não gostar de mim, quem vai? Então o filho é o cara que toma conta da casa, e ele não contraria o filho fica chateado, aí ele não contraria o filho, ele não diz não para o filho, porque o filho vai ficar triste, e eu não quero vê-lo triste, ele vai ficar emburrado, eu não quero ver ele emburrado, ele vai fazer birra, e eu não quero birra, eu estou cansado, eu não quero ver birra, então eu não contrario, e de repente se torna refém dessa criança, e aí nós temos uma criança de 5 anos que comanda toda a casa. Um dia conversando com um amigo meu, que tinha uma menina, filha única, eu perguntei para ele assim, cara, e tu, vão ter mais filho? Ele, não vamos mais, porque a nossa filha, ela não quer um irmãozinho. Mas quem é que decide quando vocês transam, não transam, o que faz? É a criança que diz, hoje não, pai, hoje... Quem manda lá, cara? Não, uma criança de 5 anos que não, eu não quero ter irmão. Só para avisar aí, eu não quero esse negócio aí, essa palhaçada aí de ter irmãozinho, parou. Cara, tu imagina uma criança que comanda uma casa com 5 anos, o que vai ser dessa casa quando ela tiver 18, 15? Nossa, cara. Só que nós vemos hoje a dificuldade das pessoas colocarem limites. E sabe por quê? Isso é uma expressão de egoísmo. Eu vou te explicar por quê. Por que eu não quero colocar limites? Porque demanda de mim um esforço de educar, de discipular. Então, o que é mais fácil? Eu enfiar um tablet, ligar a TV,
e deixa ele, que na TV ele não me incomoda. Então, se ele fica olhando TV, ele não me incomoda, passa o dia inteiro a criança na TV. E ele diz, nossa, meu filho é muito calminho, claro, está lá. E aí ele vira isso sim, ele está sendo discipulado pela TV, pelos desenhos, por qualquer coisa que ele vê ali. E aí o cara vem para o culto, por exemplo, e também taca ali o tablet, taca no que for, fica aí, vai vendo aí para não incomodar, porque eu não quero me estressar. Né? Eu já falei isso aqui outras vezes, minha avó, é uma frase que eu cito seguido, mas minha avó dizia sobre serviço de criança, quando as crianças iam ajudar, porque as crianças atrapalham, né, quando elas vão querer ajudar quando são pequenas, né? Elas dizem assim, deixa eu lavar a louça. Eu lembro que a Bel, né, o Tim não, mas a Bel, ela dizia, deixa eu lavar a louça e tal, né? Ela queria ser que nem a mãe, botar avental e lavar a louça. Aí ela estava lá lavando a louça, pequenininha, em cima da cadeira, lavando a louça e tal. E aí depois que ela virava as costas e ia embora, tinha que lavar tudo de novo, né? Porque ela lavava muito ruim, assim, não fazia as coisas direito. Mas, cara, isso é importante, minha avó dizia isso. Serviço de criança é pouco, mas quem despreza é louco. O que ela estava querendo dizer com isso é, ensine essa criança. Gasta tempo com essa criança. Porque se você discipulá-la agora, você não vai precisar gastar tempo depois. Você não vai precisar se estressar depois. Então, o que hoje as pessoas fazem? Não, cara, eu não quero me estressar, mano, que eu só não quero me estressar, que essa criança cresça logo, vai. E eu vou ter um baita de um problema depois. Porque essa criança não foi discipulada, ela não foi treinada, ela não, intencionalmente, ninguém a discipulou, não colocou limites para ela, dizendo, não, isso não. As pessoas dizem assim, Anderson, eu admiro lá que os teus filhos estão na igreja. Cara, eu sou grato a Deus pelos meus filhos estarem na igreja, para os dois estarem servindo ao Senhor e tal. É graça, é só graça de Deus, é favor imerecido. Assim, eu não tenho como agradecer ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não aconteceu do nada, a gente foi intencional. A gente intencionalmente foi conduzindo-os à igreja. O Tim, com 12 dias, ele foi ao primeiro culto. Hoje os caras não vêm na igreja depois de 6 meses. Não, nasceu a criança. Aí meio ano, 1 ano, apresentar a criança, vou apresentar que meu filho está namorando já, é quase isso. Por que não aquilo? Cara, os nossos filhos nunca foram empecilho de culto nenhum. Quando ainda o som era muito alto, a gente botou umas proteção, a gente foi um pouco exagerado, mas a gente comprou umas proteção, enfiou no ouvido dele, vinha ele com uns tampão no ouvido, e vinha para o culto. Nunca a gente sentou e disse assim, não, hoje a gente não vai no culto, por quê? Porque um dos filhos não quer. Não, hoje eu não quero ir no culto. Digo, eu não lembro de um dia a gente ter aberto essa possibilidade de discutir sobre isso aí, né? Nós vamos na igreja, domingo é dia de ir no culto, e nós vamos no culto. E eu não estou falando de ser religioso, eu não estou falando de obrigar nada, estou falando de fazer isso de forma leve, de forma suave, onde eles têm um prazer de estar, onde eles brincam, onde eles se divertem, onde eles têm prazer em estar ali. Construir isso no senso deles, o senso de propósito, mas isso demanda tempo. Isso demanda dedicação. Por exemplo, quando nós sentamos, começamos a namorar, vamos ter filho? Quantos? Vamos ter 2, beleza. Então, como é que vai ser depois? Cara, quando os filhos nascerem, a Miriam disse, eu vou parar de trabalhar e eu vou cuidar dos nossos filhos. Ela abriu mão da carreira dela, ela terminou a faculdade dela agora com quase 50 anos de idade, depois que os nossos filhos já estavam adultos e vivendo a vida deles. E ela voltou a estudar, porque ela abriu mão disso. O que é isso? Isso é amor. É quando eu abro mão de algo em favor do outro. Eu estou construindo algo, eu abro mão da minha vida em favor do outro. Intencionalmente. Mas hoje eu tenho dificuldade de discipular. Hoje eu tenho dificuldade, e discipulado é isso, é repetição, é disciplina, é eu sentar e disciplinar. Eu sei que hoje nós temos uma gama de questões emocionais muito grande. Hoje nós temos autistas, crianças cada vez mais autistas, e aí não quero dar razão disso, até porque hoje estão buscando, não existe nenhum estudo comprovando o porquê de cada vez mais nós temos crianças autistas, mas uma das razões é o advento da revolução digital. Ela veio aí e começou a criar algumas coisas que nós não tínhamos antes, né? Começou a exponencializar algumas retratações, enfim, situações né, de retratos da sociedade que antes eram menores e hoje acabou tendo um estereótipo um pouco maior. Mas mesmo tendo dificuldades emocionais, mesmo tendo algumas limitações, eu como pai, eu como mãe, eu preciso me dedicar a estudar e entender o que está acontecendo. Nós como igreja precisamos tentar conseguir suprir isso também, sem perder princípios. E aí as crianças dizem, não, mas meu filho é assim mesmo, ele é um pouquinho agitado, né? Aí tu vê a criança no mercado, fazendo a algazarra. Eu surto, eu tenho problema com isso, cara, eu preciso dizer para vocês, mas eu surto assim. Aí a criança está lá, fazendo a algazarra, aí a mãe diz, para, meu filho, para. O tio está olhando, o tio não vai gostar. E aí o tio, que é o cara do mercado, ele está à vontade de dar um jiu-jitsu na criança já, ele está à vontade de já dar atirar lá no monte.
Aí a criança está subindo as prateleiras e a mãe, nossa, como é inteligente essa criança. E a gente tem vontade de torcer o pescoço, cara. Aí eu digo, não, mas é que ele tem isso, ele tem aquilo. Eu acho uma justificativa para dizer, eu entendo isso, cara, eu entendo. Deixa eu tentar trazer uma realidade, talvez a nossa realidade aqui que faça mais sentido. Nós aqui temos a nossa reunião e eu falo sempre isso. Cara, eu não me importo das crianças correrem na igreja depois que acabou o culto. Depois que acabou o culto. Eu não me importo das crianças correrem aqui. Por quê? Porque elas têm que amar estar na igreja. Então eu deixo elas correr, deixa virar a cadeira, deixa fazer bagunça. Eu não me importo, cara. Se elas estão felizes, eu estou feliz, está tudo certo. Porque eu quero que elas vejam na igreja o lugar onde eu vou me encontrar meus amigos, onde a gente vai fazer brincadeira, a gente faz um monte de coisa, é massa demais, top, sou feliz demais. Só que, cara, a gente tem uma estrutura para cuidar dessas crianças. A gente não tem a escolinha para tirar as crianças do culto. Elas estão na escolinha porque é um tempo de ministrar a vida delas. Afinal, nós acreditamos que se João Batista podia ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele, os nossos filhos podem ser cheios do Espírito Santo. E tem uma novidade para você, não existe Espírito Santo Júnior, né? O Espírito Santo é Espírito Santo, não vai um Espírito Santozinho para eles, não, cara, o mesmo Espírito que habita em você vai habitar na vida deles, e esses malucos vão ser cheios do Espírito Santo e vai ser uns negócios doidão, entende? A gente vai ter umas coisas muito massa. Então assim, eles estão lá porque existe uma razão pela qual eles estarem lá. Aí a gente ainda não consegue ter, a ideia é no futuro, em nome de Jesus, a gente está trabalhando para isso, ter um prédio onde tem um auditório em anexo, onde as crianças vão poder ter o culto delas, e ter louvor delas e tudo. Esse é o nosso sonho, estamos trabalhando forte para isso, em nome de Jesus vai vir, mas ainda não. Então o que a gente faz hoje? Hoje a gente bota as crianças aqui no culto, para elas estarem no culto, para elas adorarem junto nos cultos. E aí o que a gente faz? Qual que é a nossa expectativa? Mas o meu filho, ele não para. Claro que ele não para. Deixa eu falar um negócio para você. Meu irmão, eu não tenho, presta atenção aqui, você que é papai, eu não tenho expectativa que seu filho fique sentadinho assim, no culto. Por quê? Porque ele é criança. Criança corre, criança faz barulho, criança chora, criança faz um monte de coisa. É criança! Ele vai fazer essas coisas. Então, o que a gente faz? Cara, no louvor ele está aqui, o que a gente vai fazer? Papai e mamãe, eu vou pegar ele e vou discipulá-lo. Vou dizer, vem cá, vem no colo do pai, nós vamos adorar, nós vamos levantar a mão. O que é adorar? Não sei, mas vou te explicar, vem cá. É aqui, levanta a mão aqui, nós vamos adorar e tal. E aí você começa a ajudar o seu filho, você começa a discipular o seu filho a ter experiências com Deus. Ah, cara, mas o domingo é o único culto que eu tenho para poder aproveitar na semana, minha semana é corrida, eu não consigo nem adorar. Bem-vindo à realidade, botou o filho no mundo, vai cuidar, mano. Não precisava ter posto, né? Não precisava ter posto, botou, vai cuidar. É sua responsabilidade, tem que cuidar. Então vai discipular esse menino, né? Essa criança. Você vai pegar no colo e vai, vamos adorar. Eu vou te ensinar a adorar. E você começa a ensiná-los a adorar. Você começa a ensiná-los a ter experiências com Deus. Eu lembro várias vezes eu levava, né, o Tim, que era menorzinho, eu lembro ainda que eu fazia isso, eu ia meus tempos de oração, e eu levava o Tim para brincar. Ele ficava brincando e eu orando. Eu lembro um dia, Deus veio de uma maneira tão forte, ele parou assim e disse, está forte, né, pai? Daí eu digo, está forte o quê, filho? A presença de Deus. Ele estava brincando com o carrinho. Nós intencionalmente discipulamos os nossos filhos. Então você vai pegar o seu filho e vai ensiná-lo, ao invés de enfiar um tablet para ele, diz, vai aí e não me enche o saco, enquanto eu quero aqui, e a hora que acabar a escolinha, acabar a oração, tu vai. É ruim isso. E alguns dizem assim, mas o meu filho não vai na escolinha, ele não gosta de ir na escolinha. Eu entendo que às vezes tem a questão da adaptação, tem um processo todo, né? Como é que eu faço isso? Mano, senta com ele e diz assim, cara, eu te entendo, filho. Porque essa é a grande questão. Eu não quero lidar com a rebeldia do meu filho, eu não quero lidar com qualquer coisa que ele bata, porque eu tenho dificuldade de colocar limites. E a minha dificuldade de colocar limites é o amor egoísta. Porque eu não quero me incomodar com o outro, eu quero cuidar de mim mesmo. Então, qualquer coisa que vai me demandar coisa, eu não faço. Eu estou amando os meus filhos egoisticamente. A minha relação com ele é uma relação de egoísmo. Então você vai sentar com ele e vai dizer assim, filho, olha só, sabe que tem lá em cima a escolinha, teus amiguinhos estão lá, está tudo lá, está tudo certo, está acontecendo lá. Você não quer ir? Não tem problema, você pode ficar aqui. Não tem celular é aqui. E tu vai ficar prestando atenção no titio que está falando lá. Que ele não vai entender nada, né? Porque não é a linguagem dele. Ele vai ficar olhando para o nada, e aí ele diz, não, eu quero fazer bagunça. Não vai fazer bagunça. Aqui, nessa hora da pregação, não é lugar de bagunça, é lugar de prestar atenção. Mas eu não quero ficar aqui. Então tu tem outra escolha. Que é subir na escolinha, eu te dou duas opções, ou tu fica sentadinho, quietinho aqui, ou tu sobe na escolinha. Cara, dá 3 cultos, ele vai subir para a escolinha. O que eu quero dizer é que nós intencionalmente, nós vamos trabalhando isso.
O que eu vejo hoje, e não me referindo só aqui, eu me refiro assim de uma forma geral, né, como eu citei do mercado, são de pais que têm dificuldade de estabelecer limites. Muita dificuldade de estabelecer limites. Por outro lado, nós vemos alguns, são raros hoje, mas temos alguns, que são extremamente rígidos com seus filhos. E exigem e demandam deles uma obediência cega, que também é ruim. E uma das coisas, e eu estou encerrando com isso, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses 27 anos e 22 com filho, foi que mais de 27 anos de casado e 22 com filho, né? O que mais importa na relação, em especial com os nossos filhos, na relação com quem quer que seja, mas nos nossos filhos, mais importante para eles saberem e deixar claro para eles, que eles consigam compreender isso, é que o que mais importa é eles saberem que você os ama mais do que a obediência deles àquilo que você pediu. Que fique claro para eles que eles são mais importantes para você do que o que eles vão fazer. Que eles são mais importantes do que qualquer coisa que eles possam fazer de certo ou de errado. Porque se eles fizerem certo, está tudo certo, mas se eles fizerem errado, ainda que eles serão corrigidos, eles encontrarão em vocês um porto seguro. Eles encontrarão em vocês alguém que vai abraçá-los, ainda que vai discipliná-los, mas que vai abraçá-los, que vai acolhê-los, que vai dizer, cara, deu meleca, deu caca, nós vamos limpar junto, porque nós somos uma família, e nós vamos passar junto essa dificuldade, e nós vamos seguir juntos, porque eu te amo, cara, mais do que qualquer coisa. Eu te amo mais do que a minha reputação, eu te amo mais do que o meu sobrenome, eu te amo mais do que as pessoas vão achar de nós, eu te amo mais do que qualquer coisa. E eu vou estar contigo nesse negócio. Que isso seja claro para eles. Que eles possam dizer, tá bom, o meu pai está fazendo isso, e está pedindo essas coisas, e está colocando limites para mim, porque ele me ama. Não porque ele quer que eu pareça bem para os outros. Ele está colocando limites para mim, porque ele me ama. Por isso que Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque se tu me ama de verdade, aquilo que eu tenho para te falar é importante para você. Então, quando você nota que, cara, nós temos uma relação de amor, que nós estamos conectados em amor, aquilo que eu tenho para te dizer é importante. E como filho, há uma se corresponde, há uma correspondência em relação a isso. Amém? Relacionamentos não é uma coisa fácil, cara. Viver em relacionamentos é um desafio. Nós estamos iniciando essa série tentando construir com vocês alguns princípios, tentando construir algumas bases na relação. Hoje, falando de amor. E duas coisas eu deixei claro ao longo desse todo o tempo que eu estou falando com vocês. Primeira coisa, amor, ele tem que ser sacrificial. Ele não pode ser um amor egoísta. Ele tem que ser um amor que estende a mão, sem esperar nada em troca. E o segundo aspecto que eu falei para vocês de amor, é que é um amor que ele precisa aprender a ouvir e a dizer não. Eu preciso ter a capacidade de ouvir não, e eu preciso ter a capacidade de dizer não, justamente porque eu te amo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Se você está com a sua família aí, junta com ela. Se você está com sua esposa, com seus filhos são pequenininhos, estão lá em cima, né? Mas se teus filhos grandes estão por aí, abraça eles. Se você está com a sua família, abraça aí. Vamos orar juntos, uns pelos outros. Vamos estar colocando a nossa família, a nossa casa diante do Senhor. Você que está em casa nos assistindo, abraça aí a sua família, abraça aí sua esposa, seus filhos. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor pela nossa casa. Vamos clamar ao Senhor por relacionamentos saudáveis. Vamos clamar ao Senhor que a nossa relação seja uma relação baseada em amor, mas não o amor do século 21, um amor bíblico, um amor de Cristo, um amor sacrificial, que deu a sua vida em favor do outro. Pai, eu oro agora, Senhor, nessa noite. Eu coloco, Senhor, cada casa, cada família. Eu oro, Senhor, por cada lar. Eu oro por cada marido, por cada esposa, por cada pai, por cada filho.
Eu oro, Senhor, nessa noite. Eu te peço, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, da nossa comunidade. Abençoa, Senhor, os lares dessa comunidade. Que, Senhor, nós possamos estar vivendo em amor. O verdadeiro amor, o amor que veio do coração do Pai às nossas vidas. O amor que veio dos céus e que é derramado em nós. Um amor maduro, não um amor infantil, mas um amor maduro, que consegue estender a mão em favor do outro, sem a expectativa de receber alguma coisa em troca, mas simplesmente amar. Um amor que consegue dizer não, um amor que consegue ouvir não. Papai, ajuda-nos neste tempo. Derrama da tua graça, derrama da tua unção. Papai, restaura os casamentos. Restaura, Senhor, aqueles lares que estão em dificuldades. E talvez aqui, Senhor, nós estejamos lares, famílias, casais que estão passando por problemas, por situações difíceis. Talvez estão nos assistindo ainda pela internet. Papai, eu te peço, alcança-os agora em nome de Jesus. Que o teu amor, o amor celestial, que desça dos céus e toque nesses corações e traga, Senhor, a tua paz. Traz restauração em nome de Jesus. Restaura, Pai, os lares. Senhor, família nasceu no teu coração. Não foi uma escolha nossa, Senhor, foi tu que um dia sonhou para nós, família. Foi tu quem sonhou, Senhor, que nós tivéssemos um cônjuge e que nós tivéssemos filhos. Pai, tu sonhaste isso para nós, e nós hoje podemos viver esta bênção que tu projetou, que tu sonhou. Por isso, dá-nos graça e ajuda-nos a viver, a seguir adiante. Eu te peço, em nome de Jesus.